Olá, Jovelina Félix, que prazer, que honra te receber. Tudo bem contigo? Tudo bem? Olá, professor, uma boa noite. Boa Para mim é uma noite. honra, é um privilégio poder estar sendo entrevistada hoje pela pessoa do senhor. Para mim é um privilégio muito grande e uma honra poder Olha. Ô, estar Jovelina, aqui participando. você fala de qual cidade? Eu falo aqui da cidade de Goiânia, Goiás, Brasil, né? Goiânia, terra Cidade boa, maravilhosa. cidade maravilhosa, bem parecida aqui com as terras mineiras, né? Os mineiros e goianos são muito próximos, a gente é muito próximo. As comidas são parecidas, né? Tudo muito parecido. Muito Sim, se bem, mistura um pouco, né, professor? mistura, mistura demais. Então, Jovelina, como que foi a sua história profissional? O que você já fez na vida e, em especial, na área da saúde? Você fez alguma coisa específica na área da saúde? Já trabalha na área? Conta um pouquinho sobre você. Então, professor, eu trabalho na área da saúde com produtos de suplementação alimentar. Já tem 9 anos que eu trabalho nessa área. Eu optei por essa área por uma questão de amor ao próximo e também benefício, ajuda financeira para mim, que foi bem viável. Foi uma área que eu vi que tem, assim, era tendência, tem uma demanda muito grande. Sim. Então, eu optei por essa parte, de trabalhar com a saúde na área de é, suplementação alimentar. Uhum, uhum, uhum. E quando que começou esse seu interesse, Jovelina, por cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas? Quando que foi isso? Quando que isso despertou em você? O que que aconteceu na sua vida que você falou, eu quero isso, eu quero trabalhar com saúde? Como que foi isso? Então, professor, começou por mim mesma, porque eu sempre tive muita dificuldade. Assim, as coisas Hum, nunca foram tão fáceis para mim. Então, devido eu observar em mim mesma as dificuldades em todos os aspectos, e aí eu parei para mim pensar, se está sendo difícil para mim, com certeza é para milhares de pessoas em torno do mundo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para mim, por mim. E quando eu comecei a fazer por mim, aí eu vi dentro de mim aquele amor se desabrochou de fazer pelo próximo, de fazer pelas pessoas que estavam em minha volta, começando pelos meus familiares. E aí eu fui sei. tomando gosto da coisa. Aí eu fui tomando gosto, eu vi que o benefício era muito bom, que aquela ação era boa. Eu comecei a trabalhar com projetos de voluntariado em algumas instituições, e aí isso Certo. foi crescendo o amor, o amor de fazer isso, de trabalhar com isso, entendeu? De algo que Uhum, beneficia não só a mim, não só a minha família, como as demais pessoas que estão em volta. E uhum, foi assim que começou por mim, porque eu tive, assim, como eu te falei, eu tinha uma necessidade de ser vista, de ser entendida. E sim. aí eu vi que isso não era tão fácil e Uhum, que precisava as pessoas conhecer as formas de se amar ao próximo, porque há várias formas, professor, há várias formas de você ajudar as pessoas. Tem formas, você só precisa escolher uma e pôr em prática. E eu escolhi na área da saúde, por quê? Porque eu vi que é uma área que é bastante. Não é fácil, é uma área é, que depende muito de muitas pessoas e nós não temos a quantia de profissionais capacitados nessa é, área é suficiente, entendeu? sim. Então, como é uma área imensa, são vários pontos, são várias coisas que têm que ser feitas, são vários pontos que a saúde necessita. Então, eu fui procurar aquela parte Uhum, e aonde eu me encaixava. Aí eu entrei pela parte, na época, na campanha de doação de sangue, meio ambiente, conscientização das pessoas da importância de preservar a natureza, da importância da doação de sangue, como que uma bolsa de sangue salvava vidas. Aí eu comecei a estudar o que continha no sangue, qual a importância da doação de sangue, qual a importância de uma medula, o que uma única bolsa de sangue poderia trazer para as pessoas. E aí eu me apaixonei, professor. interessante. Aí foi na época que eu já estava trabalhando
com a empresa norte-americana, com a suplementação. E aí eu tive o privilégio de conhecer você em uma Eu ia entrevista. te perguntar isso, como que você me conheceu? E aí me apaixonei na tua profissão, o que você fazia, aí fui buscando informações, e foi aí que eu cheguei lá, aonde eu me encontro hoje, com uma honra, um prazer muito grande, muito feliz, no curso Meu Corpo Blindado, que é Sim. oferecido pelo Senhor, que, modesto parte, professor, eu creio que muitas pessoas, eu creio que as pessoas que buscam a sua saúde deveriam conhecer esse curso, porque é um curso simples, nós trabalhamos com a prevenção, a imunologia e saúde preventiva, Sim. e eu achei isso, professor, maravilhoso. E Uhum. E eu me por que apaixonei pelas então, nossas células. Jovelina? Mas o motivo principal de você ter entrado no curso foi exatamente o quê? O que que você estava buscando? O que que você pensava naquele momento em que você decidiu fazer o curso? Foi conhecer mais, professor, foi ter mais conhecimento, entendeu? Mais conhecimento de causa, daquilo que eu queria proporcionar para as pessoas, trazer para as pessoas algo que fosse real e que fosse capaz de qualquer pessoa que quisesse alcançar, que é a saúde, professor, porque é a parte mais importante. Então, o que me chamou a atenção foi eu me conhecer por dentro. Quem é a Jovelina? Do que a Sim, Jovelina é formada? O que tem dentro da Jovelina? sim, Entendeu? Então, quando eu perfeito. passei a me conhecer, eu passei a conhecer a necessidade das pessoas, mais Incrível, ainda, e a incrível, forma como que eu poderia ajudá-los. incrível. É isso, professor. Foi isso que me fez estar no curso hoje. Que E eu legal. estou maravilhada, professor. Estou apaixonada com tudo. Muitíssimo obrigado, professor, por tudo que o senhor Que tem isso, feito por sua Jovelina. equipe, por seus Que- profissionais. Quem Tem sido agradece de é a nossa bênção. comunidade, somos nós. Sozinho ninguém faz nada, a gente é uma coletividade, é isso que vai transformar. É esse que é o objetivo. Para transformar a saúde, temos que ser muitos, não dá para ser isolado. Ô, Jovelina, e assim, você teve interesse por trabalhar com saúde? Com qual idade? É desde criancinha, desde pequenininha, ou foi depois? Como que foi assim a sua trajetória profissional? De repente você caiu na área da saúde ou desde lá de criancinha você já projetava? Como que é isso? Professor, desde a minha infância, eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Sempre tive Certo. esse ato de amor dentro de mim. Por exemplo, dá um exemplo para mim, o que que aconteceu lá quando você era pequenininha, uma coisa que te deixou assim super envolvida com isso. Quando eu via muitas, na época, sabe, havia muitos Par- partos naturais, parteiras. Partos. Então, eu fui dessa geração Parteiras, de sim, partos. sim. E Isso era em qual aquilo eu queria. cidade, Jovelino? Eu nasci na cidade de Tumuquém, no São Francisco, Bahia. Hoje eu resido em Goiânia. Então, Sim. assim, a minha mãe, ela é mãe de 12 filhos. E aí, 12 claro que eu via filhos. 12 filhos. Eu sou Meu irmã Deus, de 12, e foi tenho tudo com 11 irmãos. parteira? Tudo com parteira, tudo parto normais. Então, quando os Incrível. meus irmãos menores nasciam, eu ficava curiosa, porque eu via aqueles lençóis de sangue que saía do quarto. E eu, gente, o que acontecia? Como que veio? Como que é a Caramba! vida? Eu ia lá Porque para você, fora, tipo, na escadinha, você era qual idade, assim? Você era digamos que a- eu estou no meio, no professor, eu estou meio. no Então, você viu meio. vários Isso, nascendo. isso. Eu acho que os 6 menores, eu estava ali. Então, assim, aquilo me trazia muita curiosidade. Como que nasce um bebê? Como que se faz um bebê? Como que um Entendi. bebê vem ao mundo? Como que é isso? É uma coisa assim muito linda, professor. Como Sim, que sim, gera uma sim, sim. vida? Como que uma mulher pode gerar uma vida? Como que a minha mãe teve esse bebê, o meu irmãozinho? E aí, depois de passar, eu começava a olhar meus irmãozinhos tão perfeito, tão lindo, e via crescer. Depois eu via aquele outro bebê na barriga da minha mãe. E aquilo foi me despertando uma curiosidade desse mundo escondido Sim. que é o nosso, dentro do nosso corpo. E aí, depois eu comecei interessar. Aí eu comecei, todas as vezes que meu pai ia fazer parto dos animais, eu estava sempre ali, meu pai não queria, e eu Aham. estava sempre querendo ver aquilo, porque eu queria ver como que isso acontecia, como que essa vida saía, como que essa vida crescia, do que aquilo era formado.
Que Meu pai disse que eu incrível, que perguntava assim, incrível. pai, do que é formado os bebês? Como que os bebês é gerado ali? Como que ele cresce? Como que forma as mãozinhas? Então, eu já tinha isso, professor, era isso que acontecia. E aí, foi em 2012, eu tive o privilégio de conhecer a empresa For Life, que é uma grande empresa hoje no Brasil, tem um escritório no Brasil e trabalha com suplementação, que é um suplemento alimentar que tem a Próprio molécula para a mensageira, imunidade, né, Jovelina? Próprio para o isso que sistema ajuda no imunológico. sistema imunológico, isso ajuda a dar equilíbrio, da inteligência às células. E aí, quando eu descobri isso, eu usei em mim primeiro, eu fiz o teste comigo e vi que aquilo era maravilhoso. Aí eu falei, mas aí eu não posso só pegar um suplemento e dar para uma pessoa, porque eu não sei se é aquilo que ela precisa. Eu preciso conhecer o que essa pessoa precisa de suplementação. Aonde que eu vou suplementar? Ela precisa de ferro, cálcio, potássio? É, E se ela é. tiver mais disso, eu der? Então, foi aí, professor, que eu entrei no curso e comecei, através das suas aulas, a Sim, conhecer isso, as necessidades do sistema imunológico das pessoas. E aí sim, a gente sim. estamos fazendo isso aí, estamos aqui junto, né, professor? Aprendendo cada dia Mas, mais. mas foi Estou sua primeira maravilhada com profissão isso. ou você já tinha trabalhado antes com outras coisas? Não, professor, eu tenho 25 anos de profissão como costureira. Ah, como Eu sou costureira. costureira. Isso, eu Sim, sou costureira. Trabalhei como doméstica, trabalhei como babá, sim. trabalhei como cuidadora de idosos, mas a minha profissão mesmo é em carteira, como doméstica e costureira. Legal. E nesse trabalho como cuidador de idosos, você ficou muito tempo trabalhando nessa área? Trabalhei quase 5 anos, professor, 5 anos. porque eu tenho assim, uma paixão por idoso e criança. Quer me maltratar, mexe com criança e com E, idoso perto de mim, porque mexe com o meu sistema mesmo, mexe com o meu é, emocional. quando criancinha Mexe você viu comigo. lá os partos na sua casa e tudo mais, então você cuidou de muitos dos seus irmãos. E se você tivesse Sim, que escolher, você ficaria com quem? Cuidando de idosos ou de crianças? Hoje. criança, professor. É. Inclusive, hoje eu sou há quase 12 anos. Eu trabalhei com criança 12 anos de escola bíblica. Aí eu parei, fiquei 10 anos sem exercer a função, aí fui chamada de novo. Hoje eu estou há 8 anos como professora de escola bíblica. Mas Ah, o meu forte, amo trabalhar com idoso, mas o meu forte é criança. sim, É sim, criança aí do 0 até os 16 anos de sim, idade. Eu gosto de trabalhar. Me sinto sim. muito bem em trabalhar com eles. Uhum. E hoje você, além desse trabalho, então, olha, então você já tem uma experiência na área da saúde. Você trabalhou como cuidadora de idosos, você trabalhou como cuidadora pedagógica, cuidadora de crianças, tem esse trabalho também de suplementação, né, alimentar, extremamente importante. E você faz algum atendimento particular? Você tem algum consultório? Você atende particular? Não, professor, ainda não tenho, mas eu vou fazer isso em breve, porque eu estou me capacitando melhor, ainda mais, quero obter mais conhecimento, quero ter mais segurança na causa, na Sim, área, sim, sim, entendeu? Mas, de antemão, eu já te digo que com o conhecimento adquirido com essa companhia, que ela dá muito curso para a gente também nessa área da sim. suplementação, ela ensina muitas coisas, com o conhecimento que eu adquiri nela e com do curso do meu corpo blindado, eu já tenho 9 pacientes, pessoas que são Olha, familiares e são amigos, que olha confiam só, muito em mim, muito, muito, confia muito em mim. E eu trabalho olha com 3 só. delas, com pessoas, com médico que conhece, já me conhece, e eu já fui no consultório dele e falei, olha, você tem uma paciente assim, assim, e essa paciente, eu queria te ajudar a cuidar dela. Eu entro com a parte da imunologia e saúde preventiva, e você entra com a outra parte, que é a medicina tradicional. E eu posso te ajudar e você me ajudar a ajudar essa pessoa. E o doutor, ele não fez objeção, para minha surpresa, ele não fez. Que Falou, vamos junto. incrível, que Então, eu tenho 3 incrível. pacientes que são acompanhados por médico que eu E também estou você ajudando. E faz tem as alguns... práticas complementares de saúde Isso, junto. professor. E como que é a satisfação dessas pacientes? Elas demonstram mais satisfação, ficam mais felizes com a consulta
lá do médico junto contigo? Sim, professor, tem 3 delas que falam que são as que eu cuido, assim, elas falam que eu sou um anjo que Deus colocou na vida delas. Porque eu cuido mesmo, eu pego no pé, eu sou chata pra caramba quando nessa questão, eu cobro mesmo, olha, isso aqui não te faz bem, vamos eliminar. Não, mas eu gosto, mas nem tudo que é bom para a saúde, nem tudo que é saboroso é bom, nem tudo que é ruim também é ruim para a saúde. Então, assim, É. é uma parceria, ou você quer fazer e mudar a tua vida e tu ter uma saúde boa, um sistema imunológico equilibrado, um Sim. sistema imunológico saudável, ou você opta para só tomar a medicação que os médicos te passam, teu médico te passa e continuar fazendo errado. Mesmo Uhum. que ele te oriente, eu te oriento, e se você optar por isso, aí eu já não, não posso te fazer mais nada, porque é a tua escolha. Mas É essas claro. 3, elas já estão bem, assim, graças a Deus, segura da minha pessoa, da minha capacidade, do Incrível, meu incrível, conhecimento. incrível. Sempre eu estou deixando, eu sou cuidadora imunológica, eu não sou médica. Eu Sim. te ajudo a você ter um sistema imunológico saudável e equilibrado, porque essa é a minha função. É para isso que o doutor, o professor Luiz Augusto, está me treinando, para ser uma cuidadora imunológica. Eu não fiz Maravilha. faculdade, mas eu tenho conhecimento dentro do meu curso, o suficiente para te ajudar. Então, E assim, eu tenho você não percebe a preciso. satisfação, é real a satisfação dessas pessoas? Elas chegam a te indicar para mais pessoas em função disso? Sim, professor, elas indicam, elas Olha falam. só. Inclusive, ontem eu fui fazer um hemograma, que o hemograma foi eu mesmo que pedi para mim. Eu quero ver como é que tá. Eu tenho 52 anos, eu quero saber como que o meu corpo tá. Eu estava tendo queda de cabelo, eu estava Sim, tendo muitas flatulências, e eu queria saber o que está acontecendo de mim. Eu pedi os exames, e aí eu cheguei lá e falei para ele, nossa, eu nunca vi um exame assim tão específico. Eu falei, foi eu que pedi. O rapaz que foi colher o sangue. que Foi eu que pedi. incrível, Ele, como assim Jovelina. você que pediu? Aí ele, como que foi você que pediu? Eu falei, uai, eu pedi. Eu descrevi, falei para o meu médico que tipo de exame eu precisava, baseado no que eu estou sentindo, que eu já conheço do meu curso, entendeu? Do meu sistema imunológico, das minhas defesas imunológicas. Então, eu vi mais ou menos o que não está bem dentro de mim e eu pedi baseado no que eu estou vendo que não está equilibrado, que está havendo um desequilíbrio. Ele falou, Sensacional. nossa, eu nunca vi. Ele, me dá o nome desse curso, me dá o número do seu telefone. E aí eu deixei lá o telefone, deixei as suas redes sociais lá para ele. Eu falei, olha, Muito se legal, você quiser Jovelina. fazer... Aí, não, eu preciso conhecer isso, porque eu que trabalho com pessoas, eu que trabalho na coleta, isso é muito bom. A É gente claro. precisa, eu creio Sim. que todo mundo precisa conhecer como que funciona um hemograma, como que Uhum, uhum, se conversa com o hemograma, como que o hemograma conversa com você, o que que ele está te falando, o uhum. que que fala um hemograma. É, Então, é extremamente, professor, as pessoas deveriam, professor, conhecer o que é o sistema imunológico, como que o sim. sistema imunológico, porque não haveria tanta doença, tanta É enfermidade, verdade, Jovelina. tantas pessoas É com verdade. tanta medicação, professor. Uma dessas pacientes minha, quando eu comecei com ela, ela tinha uma caixa de sapato, professor, cheia de medicação, todos os tipos. Nossa, meu Deus. Que Aí, em loucura. cada aula que eu assisto contigo, eu vou e mostro para ela. Falei, olha, você está vendo? Olha aqui, a gente não está falando que você tem que parar de ser atendida por um médico. A gente não está falando que você tem que parar com essa medicação. A gente está falando que tem outro meio de você De ter se saúde. cuidar e de ter saúde sem tanta coisa. É, Porque você trata de um lado um problema e pode gerar 5. exatamente. É, Porque, infelizmente, nós exatamente. sabemos, nós Exatamente. que somos da saúde preventiva, nós sabemos que a medicação, os remédios da indústria Tem os farmacêutica efeitos adversos, né, Jovelina? têm Tem os os efeitos efeitos, colaterais, tanto que eles deixam bem claro isso lá na bula. claro. Está lá na E, bula, é só lerem. é,
Ô, Jovelina, e assim, você já tinha feito algum outro curso na área da saúde ou o primeiro curso é esse, de imunidade e tratamentos efetivos? Esse é o meu primeiro curso na área de Legal. saúde para me Sim, tornar profissional. Eu tá fiz um ótimo. pequeno curso de um mês, de 30 dias, quando eu comecei na doação de sangue, que eu trabalhei na doação de sangue Ah, voluntária por 10 anos. Então, eu fiz para me conhecer o que tinha no sangue e os tipos de sangue e como cada tipo de sangue poderia ajudar pessoas. ah, E o que continha no sangue, as células que continham no sangue. que E legal. como que cada coisinha, cada item do que contém o sangue ajudava cada pessoa, tipo O, como que ajuda? O diabético que não podia tomar aquele tipo de sangue. Eu aprendi isso. E Interessante, foi aí onde eu quis conhecer interessante. mais, professor. Então, E eu aprendi que quem tem diabetes, quem é diabético, ele não pode tomar o sangue da pessoa que tem a taxa de açúcar alta, professor. Não pode, não porque pode, tem que ser hiperglicemia. quebrado e tirado tudo aquilo. É. Então, eu comecei a conhecer por essa parte. Foi um curso de um mês, que a gente fez dentro do Hemocentro mesmo, No oferecido por Hemocentro. eles. Ah, Foi então, dentro você do trabalhou Hemocentro aqui no por estado de 10 Goiás. anos no Hemocentro? Trabalhei Qual que é o isso, nome? Qual que é o professor. nome dessa profissão? Eu era, no caso, professor, eu trabalhei numa entidade, que é uma entidade sem fim lucrativo. Então, tudo que eu gastava por cada viagem, por exemplo, em Sim, Minas Gerais, nós tínhamos uma equipe. Aí eles diziam, olha, em Minas Gerais tem um índice de mortalidade muito grande, porque cirurgias estão sendo suspensas por falta de sangue no banco de sangue. Então, certo. essa instituição, chamada Embaixada Mundial dos Ativistas pela Paz, chamava no grupo, olha, precisamos de voluntários, Que dos trabalho ativistas em magnífico. Minas. Em Minas. Aí, o coordenador do estado de Goiás, que é o senhor Jair, ele chamava no grupo, quem está disponível? Aí, se a Jovelina falasse, eu estou disponível. E eu ia para lá, como Que voluntária. Mas incrível. todos os gastos, professor, de hotel, alimentação, por todo o período, a viagem de ida de volta e o período que eu ficasse lá, era por minha conta. Nunca tivemos ajuda, era voluntário mesmo, 100% voluntário lá. É uma instituição sem fim lucrativo. E você tem Aí a gente ia, dimensão da quantidade de vidas que você conseguiu salvar dessa forma? aí a gente Impressionante, né? ia, chegava lá, a gente fazia os folhetos de conscientização, ia para as praças principais, procurava os bombeiros, polícia, Incrível. levava, Coisa linda, movia, Giovanni. Coisa movia esses linda. órgãos, fazia o trabalho de conscientização e levava as pessoas para o banco de sangue da cidade, no caso de Minas, lá na porta, para eles doarem. Então, a gente levava ali o tanto que o banco de sangue Nossa, suportasse naquele dia. que coisa linda, Jovelina. É assim, aí eu me É apaixonei, inspirador. professor. É muito amor. É lindo demais esse trabalho que você fez. Impressionante, impressionante. Emocionado com isso. Eu acho que a gente já conversou, mas eu não lembrava desse detalhe. É impressionante isso. É um ato de muito amor. Jovelina, uma Não é, curiosidade. Tinha alguma lacuna na sua formação na área da saúde que você conseguiu preencher com o curso? Que você falou, agora isso, e o que eu não sabia, agora eu sei. O que que completou esse curso na sua vida, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de formação na área da saúde? o que completou, professor, foi as informações adquiridas com relação ao sistema imunológico, como que Certo. cada célula funciona no nosso corpo, qual é a função do linfócito, qual é a função do neutrófilo, qual é a função dos Sim. bastonetos, das hemácias, das células dendríticas, e onde se localiza cada uma, professor. Eu me apaixonei quando eu descobri como que elas se movem e É por que lindo, né? temos febre, por que É, temos dor, professor. Isso é, são causados como um sistema de defesa, dizendo, ó, as sim. células dizendo para o nosso corpo, eu estou trabalhando, você está com a temperatura alta, porque eu estou movendo uma legião de célulazinha para defender
algum invasor que está no teu corpo. Ah, professor, isso é algo que eu aprendi, assim, que É fascinante, é fascinante. É. é fascinante, não tem palavra para descrever, professor, E essas coisas. falando nisso, a gente aprende várias técnicas no curso. Quais que você já colocou em prática e quais resultados você já obteve? Ou na sua vida, com seus pacientes, com quem se orienta? Então, professor, uma das técnicas que eu tenho colocado em prática foi algo que o senhor ensinou com relação ao QPI, que é o questionário de perfil inflamatório, como Isso. descobrir inflamações, se elas são inflamações, como que a gente fala, hereditárias, que vem de lá do Sim. meu pai, do meu avô, e essa foi uma da parte que eu aprendi, que eu fiquei assim maravilhada, que a gente tem colocado em ação, e também o que se O questionário da idade do sistema imunológico. do sistema imunológico. Então, quando eu faço as perguntas, que eu chego no final, que eu vejo que o paciente, conforme as respostas que ele me deu, encaixa e que a idade imunológica dele é uma idade equilibrada, isso, para mim, é muito gratificante. Então, Que uma das legal. modalidades que eu tenho colocado em prática é essa. E com relação à alimentação, professor, o que é bom e o que não é bom, o que faz bem e o que não faz. Então, essas são algumas das modalidades que eu tenho colocado em prática. Sim. E cada dia eu me apaixono mais, porque é muito bom, professor, você fazer a pergunta e você saber que ele está bem. Então, nossa, Hum. aqui é fácil. Aqui, uma pequena mudança de alimentação vai resolver o problema dele. Aqui, Ah, um pequeno chá por um período vai resolver, vai ajudar o sistema imunológico. Então, eu resumindo tudo, eu descobri, com tudo que eu aprendi aqui no teu curso, que o nosso sistema imunológico, ele é a nossa vida. Ele é a é, vida do nosso corpo. É ele que diz se nós vamos adoecer pelo que a gente come, pelo que a gente coloca dentro do nosso corpo. Então, é uma culpa nossa se o nosso sistema imunológico adoece, porque nós não sabemos como que ele trabalha. Então, nós temos que ter esse cuidado. Eu aqui quero chamar a atenção exatamente. das pessoas, o professor aproveitar a oportunidade para dizer para todos que vão ouvir esse vídeo, gente, cuide do sistema imunológico de vocês, cuida do corpo de vocês, Uhum, olha as reações do teu corpo, porque ele fala com você. uhum. É que cuida do teu sistema Falando imunológico. nisso, e a análise da imunidade no hemograma? Que você aprendeu? O que você tem colocado em prática? Professor, o que eu tenho colocado em prática é a questão da... Quando o laboratório faz uma análise no hemograma, vem ali, né, a referência, que é Sim. o ponto como o laboratório vê. Mas tem o ponto como eu, como cuidadora imunológica, vejo que o laboratório não mostra, Ah, que é como que está funcionando, como que está cada célula, se tem um processo inflamatório, se tem um desequilíbrio, se tem vermes, se tem um problema que é causado através da minha medula desde que eu nasci, que a gente sim. chama, Hereditário, entendeu? Se tem uma doença genético. que é isso, se tem uma doença crônica. Então, essa parte eu tenho estudado muito, quero aprender mais ainda para mim poder ajudar mais as pessoas. Então, essa questão do exame, do hemograma, professor, se todas as pessoas soubessem, elas não ficariam sem uma consulta com um imunologista, porque É verdade. saúde e prevenção, a saúde preventiva e imunologia é vida. É verdade. Se É você não verdade. conhece, É se você verdade. não conhece o chamado de É, socorro do seu corpo, que ele está te falando, que é sim. por um desequilíbrio por alimentação ou por, às vezes, uso excessivo de medicação. Então, você precisa saber, você precisa se conhecer, gente. Vocês têm que conhecer. E, através do hemograma, mostra tudo isso. Ele mostra como está funcionando seus linfócitos, seus neutrófilos. Todas as células do teu corpo estão ali falando, olha, se tem linfócito, está alto, está muito desequilibrado, tem uma inflamação, tem um processo inflamatório. Então, você precisa fazer. Porque se Exatamente. você pega a faixa de referência e fala assim, ah, tá bom,
Não, tem um segredo ali que o hemograma, para nós Exatamente. cuidadores imunológicos, mostra, entendeu? Que ele tem que ter um equilíbrio, então ele não pode nem estar baixo e ele não pode nem estar alto, ele tem que estar equilibrado, nem mais nem menos. Então, se tá, é 13, mas eu estou com 12,5, ali tem algo que não está batendo, não tem um equilíbrio. Se diz que o normal é entre 3, vou pegar um exemplo aqui, entre 3 e o máximo é 8, mas ele está em 7,5, então não está correto. Se ele está Exatamente. abaixo de 3, não está correto. Tu tem um desequilíbrio imunológico. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o seu hemograma, procurar um imunologista ou procurar um médico que sabe e Fazer entende essa análise e a essa correção. faixa, fazer Sim. essa análise e descobrir aonde está o teu problema. Porque Uhum. a inflamação pode ser na garganta, igual eu estou aqui agora, meia rouca, gente. Pode ser na garganta, porque eu peguei uma gripe muito forte, Sim, entendeu? Mas eu claro. estou me cuidando, gente. Não estou tomando medicação nenhuma. Eu estou me Sim. cuidando com produtos caseiros e tá sucesso. O nosso Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão bondoso, ele é tão perfeito, que quando ele criou o meu corpo e o seu corpo, ele deixou tudo na natureza. É Tudo. verdade, Nós só Jovelina. precisamos saber qual é a nossa necessidade daquele momento. É, E você me fez ajudar no até, sistema imunológico. você até me inspirou para te perguntar uma coisa. Não sei se você ou alguém que você conheça já precisou de algum tipo de tratamento de saúde e procurou um especialista, teve que trocar de marca de medicamento, teve que aumentar a dosagem, o tratamento não funcionou. Já aconteceu contigo ou com alguém na sua família? Tem algum caso desse tipo? Que, olha, começou com gastro, depois passou para o pneumo, depois para acabou parando no psiquiatra. Chegou alguma? Você conhece algum caso assim? Sim, professor, eu tenho dois casos diferentes, que é a minha mãe. A minha mãe, ela Ah, teve câncer de pele, tratou por 10 anos e não resolveu. Aí ela praticamente perdeu todo o cabelo. E aí, meu quando eles quis entrar com a minha mãe para químio, e aí eu já tinha um pouco de entendimento que eu aprendi lá com a doação de sangue. Falei, sim, você não precisa disso, mãe. E aí o médico pediu um exame para minha mãe e eu levei para um amigo meu, que é médico. Ele é sim, médico na área de saúde, essa coisa de raiz, essas coisas, médico naturalista. E ele sim, falou, olha, sua mãe tem um desequilíbrio muito alto, a imunidade dela está muito baixa. Se ela faz essa química, ela pode levar ela à morte. Aí eles começaram a passar medicação para minha mãe. Eu peguei a medicação da minha mãe, professor, e deixei dar a medicação dela. Só que aí eu entrei com essa suplementação que tem uma molécula ah, mensageira que aumenta a imunidade, ajuda a aumentar as defesas do corpo dela perfeito. e ajuda a equilibrar o sistema imunológico. E ajudou muito. E aí, no cardiologista, ela tem problema com problema cardíaco. Ela tem pressão alta, muito alta, porque ela é muito ansiosa, muito agitada. Ela Uhum. é assim, meio ligada no 320, sabe? E aí, ela estava tomando uma medicação para pressão alta. E eu sei que a pressão dela é alta, mas porque ela é meio desobediente. Ela come muito sal e gosta de muita fritura. E idoso, quando ele põe uma coisa na cabeça, às vezes fica difícil a gente tirar. Aí, professor, ela foi no médico particular e o médico acrescentou mais 3 remédios para a pressão dela. Olha só, Para pressão, professor, 3 medicações, tirou aquela que o médico do SUS estava dando sim, e acrescentou mais 3. E eu falei para ela, qual é a necessidade? Aí eu fui no consultório e perguntei, doutor, por que que o senhor acrescentou 3 medicações na minha mãe se só há um desequilíbrio da pressão? Por que sim, que ela tem que tomar 3? é, O senhor olhou, e tinha umas reações, professor, as reações adversas, que causavam outros problemas gravíssimos, que não convém, não precisa citar aqui. Quem tiver dúvida é só ler a bula, está lá, as reações adversas. E eu falei para minha mãe, mãe, fica a teu critério. A senhora não precisa tomar todos, vamos tomar um, em vez de 2, vamos tomar um, e vamos cuidar da alimentação, da vamos fisiologia. suspender.
E aí sim. isso, professor, e aí eu fiz. Então, eu tive essa experiência com medicação, eu tive essa experiência com médicos, e eu vi, os profissionais são super importantes na nossa vida, os médicos, mas tem coisas, professor, que a gente também, como pessoas, como paciente, nós precisamos questionar, nós Questionar, precisamos avaliar, claro, claro. questionar, ir atrás, ver, porque é ser humano também é, ver se está É, certo, ver se aquilo vai me trazer realmente o benefício que está dizendo que aquela medicação traz. E aí eu fiz isso. Hoje a minha mãe está tomando uma medicação sozinha, porque ela sim. quer, em vez de ela tomar 2 por dia, e 2 de cada, no caso seria 6 comprimidos. E aí eu fui ver que passaram um remédio para ela de colesterol contínuo. Eu falei, não se usa remédio de colesterol contínuo, é só quando o colesterol está alto, que é o HDL, né? Isso, professor, me corrija se eu estiver errada. O O HDL, LDL, que é um colesterol ruim, LDL, que é um sim. colesterol ruim, não é isso? É Eu falei, ruim? quando isso tem um equilíbrio, não há necessidade de uso. Então, assim, não é fácil, às vezes, professor, a É, gente não é fácil, não. passar o nosso conhecimento, ajudar as pessoas, porque elas estão um pouco armadas. Mas se É você claro, for é claro. respeitando a pessoa, Sim. a E gente falando consegue nisso, sim. Juvelina, e falando nisso, na sua opinião, qual que é o grande diferencial, então, do trabalho que um profissional de imunidade e saúde preventiva faz, comparando com um tratamento convencional da medicina? Qual que é o grande diferencial desse tratamento efetivo de saúde baseado na imunidade? Professor, com certeza, sem medo de errar, a prevenção. A prevenção faz toda a diferença, professor. Uhum. A prevenção é extremamente importante. Porque quando a doença se instala, professor, ali eu já tenho problema. Então, eu tenho que evitar o problema. E como que eu Entendi. evito o problema? Entendi. Eu evito o problema conhecendo o meu organismo, o meu corpo. Então, Incrível. é aí onde que entra os cuidadores imunológicos, é onde que entra o imunologista, porque ele conhece essa muito bem. Então, assim, é onde estamos, é na prevenção. Porque, professor, de manter a minha saúde equilibrada, eu não vou adoecer. Então, se eu não vou adoecer, eu não preciso do médico. Porque quando eu adoeço, aí eu vou precisar de ir no médico. Eu vou no médico, o médico Exatamente. automaticamente vai me passar uma medicação. Se aquela medicação não funcionar, ele vai mudar para outra. E aí vai ficando alguns problemas que essa medicação me causou. Ou uma gastrite, pode desenvolver uma alergia. Aí eu tenho que tomar um remédio para alergia que vai me causar outro problema. Exatamente. Pode ser um É um distúrbio de ciclo, sono? né? Eu não sei, professor. Entendeu? É um ciclo. Então, É. aí quando chego no ponto de não ter mais uma medicação para esse profissional me indicar, eu percebi, aí ele vai me encaminhar para a cirurgia, É, uma que muitas loucura. vezes nem sabe onde vai fazer essa cirurgia, aonde. Onde é o É, problema? Então, eu preciso conhecer, me prevenir, mas se o problema instalou, eu preciso conhecer aonde está o problema, uhum, para mim ir na raiz do problema e sim, resolver. E como que eu faço isso? Com a prevenção, com os é isso cuidados ao aí. meu organismo, ao meu sistema imunológico, não é isso, professor? É perfeito, Eu penso Jovelina. assim, Perfeito, perfeito. E pensando nisso, essa qualidade desse trabalho, esse tratamento efetivo de saúde, baseado na imunidade do paciente, você sente que as pessoas ficam satisfeitas com isso? Quando você as orienta, elas acabam recomendando o seu tratamento para outras pessoas, de repente para os amigos, familiares deles? O que você pensa? O que você já viu acontecer nesse sentido? professor, com certeza nós temos aí infelizmente é uma coisa que é triste, mas nós temos aí uma certa dificuldade, uma barreira, cria-se uma barreira do tipo, o meu médico falou, eu vou fazer assim, eu quero assim, tem aquela fica irredutivo as pessoas, porque eles estão presos a esse sistema. Então, às vezes fica difícil a gente, como cuidador da saúde preventiva, entrar, digamos, na mente da pessoa, na confiança da pessoa. Então, muitas pessoas hoje eles não estão dispostas a ouvir e a Sim, ver que há outros meios dessa pessoa
se ajudar. Então, assim, hoje a gente tem uma dificuldade, eu, como profissional na saúde e imunologia, cuidadora imunológica, eu vejo que eu tenho uma dificuldade muito grande de passar para as pessoas que há outras maneiras, que há outros meios, Entendi. entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. Mas para as pessoas que são flexíveis, que estão abertas a ouvir o que eu tenho para oferecer, essas pessoas ouvem, elas captam, e muitas delas que eu tenho falado têm se sentido segura e têm, como é que fala? Se adequado, tem buscado Sim, se adequar dentro do ensinamento que a gente passa, entendeu? Se tem sim. aquelas que têm o problema, professor, elas continuam lá com o seu tratamento, mas vai vindo. E conforme o profissional, por si só, vai vendo a melhora com o cuidado do cuidador imunológico, o próprio profissional vai tirando aquela medicação, vai abrindo mão, Exato, vai exato. tirando, entendeu? E vai abrindo mão, até que ela fica 100% só com a prevenção, os Claro. cuidados da E, prevenção. e essas pessoas que te ouvem, então, essas pessoas que procuram sua consulta, como que você aplica a anamnese da imunidade, da saúde preventiva? E como que isso diferencia, por exemplo, de uma anamnese na medicina convencional? Professor, eu sempre respeito, professor. A primeira coisa que eu faço, eu aprendi isso comigo mesmo, eu aprendi isso com meu Deus, que se tem uma coisa que nós temos que fazer é respeitar as pessoas Claro. e respeitar as escolhas de cada pessoa. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou aplicar a anamnese. Respeitar o paciente, respeitar o limite dele, e a imposição dele. Eu vou até onde ele me permite, entendeu? Aí eu trabalho com essa parte. E aí, quando me abre porta, eu vou trabalhar, deixando claro para ele como que vai funcionar e como que ele vai ter resultados na prevenção. E quando se trata da medicina convencional, que a pessoa está totalmente dependente dela, é um Claro, pouco mais difícil, professor, porque claro. já tem, como eu te falei, já tem aquele problema. Então, muitas coisas a gente não pode mudar, porque o paciente realmente, às vezes, precisa daquilo. Aí é onde que eu entro com as partes naturais que vai ajudando. Então, eu faço a minha anamnese sempre respeitando essa parte, o paciente, até onde ele quer ir comigo, até onde ele está disposto a adquirir a saúde por meios naturais do próprio corpo, do próprio sistema imunológico dele, entendeu? E aí, quando ele quer abrir mão, isso aqui eu já sei que não preciso mais, Jovelina. E essa medicação eu estou sentindo que não está me fazendo mais bem e não está me trazendo Entendi. mais benefício. Isso que eu faço, professor. Não sei se eu te fiz entender a tua pergunta. Perfeito, perfeito. E o futuro, Jovelino, o que que você pensa, o que que você espera, quais são os seus planos, né? O que que você quer? Qual que é o que você está esperando aí para a sua carreira? Professor, o meu futuro, de coração, e eu desejo muito, estou muito desejosa de seguir esse dia, é me tornar uma profissional cada dia mais capacitada, melhor, mais humana do que eu já sou, mais disposta, com mais energia. E o meu futuro é ser uma cuidadora imunológica e futuramente, se Deus me permitir, mesmo estando na idade que eu estou, eu queria, se Ele me permitir, meus filhos já estão criados, eu estou sonhando em fazer uma faculdade, concluir meu ensino médio, que falta apenas três matérias, e acho que fazer uma faculdade de imunologia, professor, para mim ter não sei, como é que eu falo? Um conteúdo maior, um diploma maior, um diploma que eu falo, alguém possa ver e falar assim, olha, essa é uma profissional competente, capacitada, que eu posso confiar. Claro que eu, como cuidadora imunológica, já posso ajudar muitas pessoas. É isso, professor, meu futuro é esse, é Que me legal. tornar uma profissional na área de saúde preventiva, e conto com a tua ajuda para isso, e sei que você vai me Estamos ajudar, juntos, Jovelino. porque eu Sem te dúvida. admiro muito, você é um grande profissional, professor, e eu tenho visto o quanto
que, com todo respeito, te chamar de você, que você tem mudado a vida dos teus alunos. Eu tenho comunicado no particular com algumas alunas suas que são minhas colegas de aula, o quanto que elas estão satisfeitas, o quanto que elas estão felizes com o curso do Meu Corpo Blindado, o quanto que esse curso tem trazido benefício. Não estou falando isso aqui, professor, porque estou diante de ti. Isso mudou minha vida, professor. A saúde e imunologia preventiva mudou a minha vida. Eu te mostro como mudou. Os meus filhos, recentemente, todos tiveram a gripe. Sim. Como eu cuidei deles, eu não pequei. E, professor, eu não dei uma dipirona aos meus filhos. Eu só controlei a febre deles quando a febre chegou a 38 graus. Só teve 2, adoeceu todos. Aqui em casa são 5 pessoas, todos adoeceram, só eu que fiquei cuidando deles. E eu cuidei com chás, eu cuidei com caldos da vovozinha lá que me dava para aumentar a energia, a força. Cuidei com muito ovos, cozinhava ovos, batia ovos e dava para eles tomarem, para aumentar as defesas do organismo dele, porque eu sei que o ovo é muito bom, é muito benéfico. Minha avó me dava batido na época, quando a gente adoecia. Então, eu cuidei. E aí, eu não dei uma dipirona para meus filhos, professor. Incrível, nenhuma. E o que me foi mais gratificante é que eles estão me respeitando. Isso é bom. Então, diz que as coisas começam de casa, professor. E o reconhecimento, eu pude ver que os meus filhos estão reconhecendo em mim a profissional que eu estou me tornando. Graças, primeiro, a Deus, aos cursos que eu fiz na área do sangue e ao senhor que tem, com tanto amor, com tanto profissionalismo, com tanta dedicação aí, tem nos ensinado, professor, ser essas pessoas e cuidar dos nossos entes queridos, cuidar dos nossos familiares, cuidar dos nossos amigos. Então, eu fiz isso com meus filhos e eles não tomaram, professor, e eles estão bem. Eles voltaram a trabalhar por uma semana. Então, isso é uma experiência que eu passei e ela é única. Eu tive a certeza para mim mesmo que funciona. O meu pai agora está com a gripe, meu pai tem 82 anos, hoje eu passei o dia com ele, tendo cuidado de minhas irmãs não dar remédio de farmácia, brigando uma briga constante, não é fácil, professor, ser um cuidador imunológico, porque infelizmente estão na mente deles lá que o remédio é rápido, que a dipirona sara rápido, tira a dor rápido, tira a febre rápido. Mas eles não têm esse entendimento que é uma reação do próprio corpo, a febre e a dor. Então, eu estive lá cuidando do meu pai, dei as medicações, dei mel, dei chás de limão, e estou cuidando dele como eu cuidei dos meus filhos, e de ontem para cá, a médica passou um remédio de alergia, sem ele ter alergia, e eu peguei o remédio e eu escondi, professor, porque eu tenho segurança. Quando você tem segurança, professor, do que você está fazendo, você tem a certeza da eficácia e o resultado positivo daquilo que você está praticando lá na frente. Então, eu estou falando isso, professor, porque eu tenho tido todas essas experiências. E isso só me incentiva e me motiva a continuar fazendo, a continuar seguindo as suas orientações, a continuar fazendo, a buscar nos nossos colegas profissionais que também estão aí exercendo com excelência o seu conhecimento, ajudando seus familiares, a ser pessoas cada dia mais profissional, melhor. Isso me incentiva nisso. Se o senhor me deixar falar, que eu vou falar muito, porque eu estou apaixonada, professor, e parabéns, é muita coisa que está aqui dentro, que precisa, as pessoas precisam conhecer. Gratidão, as pessoas precisam querida. Conhecer. Eu que agradeço, professor. Parabéns, continue firme. Obrigado. E sucesso, muito sucesso. Cuide das pessoas. E é belíssima a sua história. Foi lindo ouvir a sua história em especial nessa parte no Hemocentro. É fascinante, é fascinante. E siga firme nessa caminhada e conte sempre com a gente, tá bom?
Parabéns, Eu que Jovelina. agradeço, professor. Muito obrigada, professor. De Tenha uma nada, ótima querido. noite. Viu? Gratidão pelo seu Gratidão, tempo, sua professor. entrevista. Até Eu que logo. agradeço. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.